Bom dia, amada igreja. Bom dia. Que o Senhor seja glorificado com a nossa presença aqui nesta manhã. Vamos abrir as nossas Bíblias a João capítulo 12. João capítulo 12. Nós vamos, Deus permitindo, terminar o capítulo 12 hoje e começar o capítulo 13 também. Em João capítulo 12, versículo 44, nós vamos ver primeiramente o amor que o Senhor tem para com aqueles que são rebeldes contra Ele. E aí, no capítulo 13, especialmente o seu amor para com os seus discípulos. Vejamos a palavra do Senhor. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Ó Pai, enquanto estamos aqui diante da Tua preciosa palavra nesta manhã, nós pedimos que o Senhor seja o nosso professor. Que eu seja como um cano que conduz a água ao lugar que é necessário, que eu seja um instrumento para lavar a Tua palavra. Corações que necessitam de serem purificadas por meio da palavra. Nós rogamos assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiramente, aí no versículo 44, diz: e Jesus clamou dizendo, e cabe a nós então fazer a pergunta: Jesus aqui está falando com quem? No versículo 36, termina dizendo, e retirando-se, ocultou-se deles. Jesus saiu então a conversa com aquelas pessoas com quem ele estava conversando e se ocultou deles. Com quem é que ele está falando agora então? E eu entendo que são aquelas pessoas mencionadas nos versículos 42 e 43, onde diz: muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam. Eles amaram mais a glória, o louvor dos homens do que o de Deus. E Jesus então diz a estas pessoas: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou.
ele está dizendo que a salvação vem por meio de crer nele. E passa a dizer então que eu e o Pai somos um, no sentido de que quem creu em mim, crê também, ele diz, naquele que me enviou, ou meu Pai. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele continua então elaborando isto. São diversos lugares nas Escrituras onde mostra que Jesus, que veio revelar o Pai, ele então pode dizer, como ele disse no capítulo 14, eu disse, porque isso já passou, mas em relação a onde estamos estudando, ainda era futuro. Ele diz a Filipe, quando Filipe diz, mostra-nos o Pai, Jesus disse, Filipe, eu tenho estado com você já há muito tempo, quem me vê a mim, está vendo o Pai. É por isso que ele diz, aí em 12:44, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Passando para o 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E eu quero chamar a sua atenção aqui, uma coisa importante no estudo das Escrituras. Preste muita atenção às palavras. Medite nelas. Nota aqui especialmente, não permaneça nas trevas. Jesus não disse, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não entra nas trevas. Ele diz, não permaneça nas trevas. E a diferença é essa. Ele está dizendo, você já nasceu nas trevas. Mas quem crê em mim não vai permanecer nas trevas. Quem me segue não anda mais nas trevas. Então, enquanto lê as Escrituras, medite nessas coisas. Cada palavra deste livro importa. A escolha das palavras importam. 47, ele diz, se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Com isso ele está falando do propósito dele enviar ao mundo. Não foi questão de julgar o mundo, mas para salvá-lo. Mas ele está dizendo que aquele que não guardar ou não obedecer às palavras dele vai ser julgado. As próprias palavras que ele pronunciou sendo desobedecidas por causa de quem ele é, o próprio Deus, vão ser julgados por isto. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Ele está dizendo com isso que aquilo que eu falo, isso mostra o que Deus disse e você deve obedecer a isto.
ele continua dizendo, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, está aqui já a segunda vez que ele refere àquele que me enviou. Ele fez isso no 44 e agora faz novamente aqui no 49. Ele diz, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Enquanto eu estudava esse texto durante essa semana, pensando especialmente nessas palavras, porque eu não tenho falado por mim mesmo, e lembrando que quem está dizendo essas palavras é Jesus. Se ele disse, eu não falo de mim mesmo, quanto mais importa que nós não façamos isso, não é? Se Jesus diz, eu só falo aquilo que o Pai me enviou a dizer, muito mais necessidade de fazer isso tenho eu, não é? E aí, versículo 50, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Novamente, enfatizando assim, que ele não está simplesmente falando de si mesmo, ele, como filho, obedece ao Pai, alegre e prontamente. Mas aí, cabe a pergunta aqui, sei que o seu mandamento é vida eterna. É um mandamento que traz vida eterna? A resposta é não. A salvação não vem por meio de boas obras. Nada que nós podemos fazer pode nos salvar. A lei do Senhor, quando obedecida, tinha o seu benefício. Pense em Êxodo capítulo 20, versículo 12, por exemplo. O quinto mandamento é um mandamento que Deus dá para vocês que são crianças, que estão aqui hoje. O quinto mandamento é honra a quem? Teu pai e a tua mãe. E junto com isso vem um resultado, para que se prolonguem os teus dias. Não diz aqui para que você tenha a vida eterna, mas para que se prolonguem os seus dias, onde? Na terra. Então, a obediência aos mandamentos prometeu vida melhor aqui na terra, mas não trazia a salvação, não. Nunca traria a salvação. Os mandamentos foram dados para mostrar como viver. Eu creio que até vocês que são crianças ainda, que estão aqui, já viram de pessoas rebeldes contra o pai, que morreu bem jovem, revoltados contra os seus pais. Não é que uma criança como vocês, mesmo obedecendo o papai e a mãe, não possa morrer. Às vezes acontece, né? Mas por que Jesus então diz, sei que o seu mandamento é a vida eterna? Obediência à lei de Deus então nunca traria a vida eterna. A quebra das leis é que levam à morte eterna.
Mas Jesus tinha recebido do Pai as palavras as quais ele deveria ordenar, e nisto ele estava pregando o Evangelho. Então, nesse final do capítulo 12, Jesus com isto, falando àquelas pessoas que tinham crido nele interiormente, mas não estavam dispostas a confessá-lo, ele diz: olha, crer em mim é necessário para a salvação. Não guardar a minha palavra é a condenação de vocês. Vocês precisam viver para a glória do Senhor e não só para a sua própria glória. Então, cabe muito bem eu perguntar aqui, você, cada um que está aqui nesta manhã, para onde é que você vai depois da morte? Você sabe? Se não sabe para onde vai depois da morte, é porque você anda perdido, anda ainda nas trevas. O caso então é uma de se arrepender do seu pecado, de quebrar as leis do Senhor, abandonar o seu pecado e passar a crer em Cristo até hoje mesmo, porque ele diz em 2 Coríntios 6:2, hoje é o dia da salvação. Se você creu em Cristo já, como nós vimos na semana passada, então não é porque você é mais inteligente do que os outros, não é porque você é uma pessoa melhor do que outras pessoas. Se você é um salvo, é totalmente pela graça do Senhor, que abriu os seus olhos para ver a Cristo e nele a salvação. Mas nós queremos entrar então no capítulo 13 também. E deixa eu ler aqui os primeiros 10 versículos. Ora, antes da festa da Páscoa, e se lembra que é na Páscoa que Jesus vai morrer, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para ele, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço agora, o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor.
Foi por isso que disse, nem todos estáis juntos. Vamos examinar este texto então com cuidado. No versículo 13, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. É compreender que a partir do capítulo 13 aqui, então, nós já estamos na noite em que Jesus foi traído e crucificado no próximo dia. E nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, esses 5 capítulos são quase todas palavras de Jesus de instrução. Agora, aqui na primeira parte do capítulo 13, Judas ainda está presente, mas no meio do capítulo 13 ele vai sair para trair a Jesus. Então, essas são instruções importantes que Jesus deixa para os seus discípulos logo antes de partir. E diz que eu achei interessante, sabendo Jesus que era chegada a hora da sua morte, está com a Bíblia aberta aí, olhando. É a hora da sua morte? Não. A hora de passar deste mundo para o Pai. Passa por cima da morte e a ressurreição e passa para a ascensão. Mas é porque é nesse rumo que ele está caminhando e está entendendo que vai ocorrer logo. E ele se alegra em voltar para estar com o Pai. E João então introduz essa história aqui, dizendo que Jesus amou os seus que estavam no mundo. Nota bem, não é a todos, e ele tem um certo amor por todos. Ele manda chuva, ele manda o sol sobre justos e injustos, mas ele tem um amor especial para os seus, e esses seus que estavam no mundo então são os seus discípulos. E aí diz João, amou-os até o fim. Em outras palavras, ele fez tudo por eles. Quando pensamos no amor, nós devemos nos lembrar de como o amor é descrito em 1 Coríntios capítulo 13, onde começa dizendo: o amor é paciente. Me lembro da minha querida dizer que alguns anos atrás vinha com uma lista de coisas que eu estava fazendo errado, mas por uma razão ou outra, antes de dizer isso, ela disse que me perguntou: como é que você pode se sentir amado? E eu respondi: você sendo paciente com os meus erros. E aí não teve mais como ela... Eu nem sabia da lista, não. Mas também ela não derramou aquela lista toda quanto aos meus erros. E com certeza eu tinha. Mas o que eu estou querendo comunicar com isso é o fato que o amor é paciente. É a primeira coisa na lista lá em 1 Coríntios capítulo 13. E entenda a situação aqui de Jesus. Jesus foi paciente com seus discípulos.
Na primeira vez que ele ensinou alguma coisa, eles aprenderam e colocaram logo em prática? Pois bem, Lucas 22 e 24 nos informa que aqui nessa ocasião, e eu não sei com certeza se foi antes deste evento aqui ou depois, mas diz, suscitaram também entre si, isto é, entre os discípulos, uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. E nós precisamos colocar isto na situação. Isso aqui é na noite quando Jesus foi traído. Não é lá no início do tempo de Jesus com os apóstolos, não. Já tem passado 3 anos vivendo com eles uma vida de não, como ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele viveu isto. E apesar disto e de tudo que ele ensinou quanto a servir, amar a Deus e servir o próximo, estão aqui argumentando um com o outro quem é o maior. E Jesus ainda os amou. Maridos, é assim que você deve amar a sua esposa, como Cristo amou esses discípulos podres. Mas esposas, vocês também devem ser pacientes com seus maridos. E aliás, filhos e pais, a mesma coisa vale para vocês, né? Pais serem pacientes com os filhos mostrar amor aos pais, sendo paciente. Não é que a gente se alegra com os pecados, mas a gente deve ser paciente, como Jesus foi. Versículo 2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, o texto fala aqui, nesse evento, que Satanás está operando. O acusador, certamente ele havia acusado, dizendo para Judas, né, acusando Jesus de ser um tolo, um homem que tinha o poder que ele tinha de curar os doentes, podia ganhar muita grana com isso, né? Podia ter aproveitado a ocasião do capítulo 12 na entrada triunfal e aproveitado para ser o rei que o povo queria, né? Judas engoliu a acusação de Satanás Judas havia recebido tanto bem do Senhor e ainda assim o vendeu. Eu tenho ouvido pessoas tentando encorajar pessoas a seguirem a Cristo, dizerem: Jesus nunca decepcionou ninguém, não. E eu digo a elas: realmente isso não é verdade. Judas ficou decepcionado com Jesus. Porém, o problema não estava em Jesus, foi aquilo que ele esperava de Jesus que estava errado. Jesus veio para servir. E Judas esperava, como nós vemos realmente, nós vimos no capítulo passado, no capítulo 12, que quando Judas abriu a boca para dizer: ora, o dinheiro desse perfume era para ser vendido e
dado aqui para mim, para ajudar na distribuição, para ajudar os pobres. E nós vimos que só foi conversa, né? Que ele não tinha nenhum cuidado dos pobres, do que fosse lançado dentro da tesouraria, e ele era o tesoureiro, ele ia tirar uma parte para ele. Ele era um homem avarento, não tinha amor ao próximo. Além disto, a sua avareza é demonstrada quando ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, Judas está incluído entre estes a quem Jesus está mostrando ainda o seu amor. Passando para o versículo 3, falando de Jesus, diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera do Pai e voltava para Deus. Imagine o que o Pai confiou a Jesus, né? Confiou tudo às suas mãos. E o Pai confiou tudo às suas mãos justamente porque ele era digno desta confiança. Ele veio buscar a glória do Pai. Então, levantou-se da ceia. Estavam tendo esta refeição lá. Mais tarde, né, como parte dessa ceia, vão ter a ceia que foi instituída, a qual nós vamos comemorar em breve. Diz depois, versículo 5, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha com que estava cingido. Uma das coisas que eu quero que você observe aqui é que Jesus não começou com Pedro, né? Ele passou a lavar os pés aos discípulos e é depois que ele chega para Pedro. Eu digo que isso é importante porque Pedro tem a oportunidade de pensar sobre o que está acontecendo ali. O primeiro, certamente, é chocado que Jesus vem lavar os pés dele, mas talvez não se sente preparado para dizer nada. Pedro tem mais tempo para refletir. E nós vamos ver a resposta dele já já. Mas eu digo isso porque, na verdade, especialmente quando estamos em dias em que, creio eu, que vai aumentar a perseguição àquele que segue a Cristo, nós precisamos estar preparados de antemão como agir, o que vamos dizer diante de situações que nós podemos prever que vamos enfrentar. Quando, por exemplo, em Daniel capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram em pé e não se prostraram como o rei ordenou, é compreender que já algum tempo antes eles tinham recebido aviso do que ia ocorrer. E eles certamente planejaram antes o que iam fazer e também o que diriam para o rei, quando o rei chamasse eles, como sabiam que ele chamaria. Então,
entrar numa situação que a gente não sabia que vinha, como talvez o primeiro que Jesus lavou os pés foi Tomé, vamos dizer. É um pouco diferente de Pedro, que já deu para pensar um bocado no que está acontecendo aqui. E quando chega para Pedro, então, ele diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ele inicia a conversa então com Jesus e inicia com uma pergunta. E o Senhor disse: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Entendo que só pelo que Jesus fez, Pedro não entenderia o que Jesus estava fazendo. Mas quando ele diz, você vai entender depois, ele está referindo à explicação que ele vai dar nos versículos 12 a 17. Eu não vou tratar ainda hoje, por causa do nosso tempo. Versículo 8 continua dizendo: disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Pedro é um homem decidido, de todos os apóstolos é o que mais conversa, tanto diz umas coisas as quais Jesus diz: Pedro, isso aí não veio dentro de ti, foi o Senhor que te revelou. Mas também ele disse coisas que Jesus diz: isso aí foi boca do diabo. Aqui ele apressadamente diz: nunca me lavarás os pés. E Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Certamente Pedro estava falando, dizendo: Senhor, você lavar os meus pés não seria certo. Eu é que devo lavar os pés do Senhor. E por isso eu digo: nunca você vai me lavar os pés, porque seria inverter a ordem da coisa. E quando Jesus responde: se eu não te lavar, não tens parte comigo, dentro de, eu creio, talvez um minuto só, Pedro vai de nunca você me lava os pés, para dizer agora: Senhor, não somente os pés, mas aproveite e me lave todo, né? As mãos, a cabeça também. Eu entendo que ele esteja dizendo com isto: Senhor, o que importa para mim é estar contigo. E para mim é uma vergonha terrível você lavar os meus pés. Mas, Senhor, se isso for necessário para que eu esteja contigo, então assim seja. E aproveita e me dê logo um banho todo, para eu poder estar mais perto de ti. Para você ter intimidade com o Senhor, você precisa ser lavado por Ele. E como é que isso ocorre? Abram as suas Bíblias, eu quero ir por um pouquinho aqui a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Depois de falar da importância de cuidar, de sermos submissos às autoridades, nos versículos 1 e 2, Paulo a Tito diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, aí uma lista de coisas. Nós aqui está falando dos salvos. Outrora
é uma referência ao passado. O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que todos nós, originalmente somos o quê? A primeira palavra aí, nécios. E nécio significa tolo. É compreender que sem a salvação, todos nós somos tolos. Sem a salvação, sem a transformação do nosso coração, a gente perde totalmente o propósito pela qual o Senhor nos fez. E a gente vive então para aquilo que nos traz a morte. Éramos nécios, desobedientes. Eu não vou então gastar tempo em cada um destes, mas escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Pode ser videogame, pode ser pornografia, pode ser o que for, mas escravos, dominados por essas coisas, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E ele está dizendo, todos nós por natureza éramos assim. Mas ele está dizendo também, foi no passado. Que fez a diferença? Essa lavagem que leva à intimidade com Cristo, a qual o lavar os pés era uma figura. Paulo continua dizendo no versículo 4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Deus que vai fazer a diferença, né? Diz do lado negativo, não por obras de justiça praticadas por nós, porque nós não tínhamos nada de bom, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. É só mediante Jesus. Ele nos salvou. E como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, lavando o coração, é que transforma. E essas coisas ficam do tempo outrora, do tempo passado, como éramos antes. Voltando a João, só para concluir aqui o parágrafo. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. E, em outras palavras, por isso eu só vou lavar os seus pés. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nós, na salvação, somos lavados, sim. Porém, mesmo depois de salvos, nós precisamos do banho na palavra para a nossa santificação, assim como Pedro precisava dos pés lavados. Mas chama-nos a atenção aqui também essas palavras, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Desde o dia quando Jesus chamou Judas para segui-lo, ele sabia quem era Judas, que ele iria traí-lo. Mas isso fazia parte do plano soberano de Deus. Ele sabia quem era o traidor, porque, afinal de contas, ele é Deus. Ele não se esconde nada.
Então, em conclusão, eu quero que nós vejamos duas coisas. Primeiramente, em relação àquilo que eu acabei de dizer, Jesus não é o teu igual. Ele, além de ser homem, também é Deus e veio revelar a Deus. Enquanto você lê a Bíblia neste ano, se lembre de estar sempre procurando aprender o principal, que é conhecer a Deus. Jesus, então, como Deus, e sabendo quem era o traidor, quem não era um salvo ainda, compreender que isso é porque Ele é Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de detalhes quanto a quantos cabelos você tem na sua cabeça. Mas não somente sabe de coisas assim, ele sabe do que o homem fará no futuro. O Caleb e a Ana Clara estão planejando se casar no 16 de maio, mas na verdade não sabem se isso vai acontecer. Como diz em Tiago capítulo 4 e versículo 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, quanto mais daqui 4 meses. Mas Jesus sabe. Ele sabe do que o homem fará. Você, então, não sabe de todas as coisas e por isso saiba que você foi criado para viver dependente dele. Para viver dependente dele nas áreas que você não sabe do futuro. Nós vivemos dias de ameaça. E Deus não quer que a gente viva nesse mundo ignorante do que está acontecendo ao nosso redor. Porém, ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar que o Senhor sabe. Ele sabe até onde vai permitir qualquer um ir. E no meio disto, nós devemos estar confiantes no Senhor e buscando a Ele a sabedoria quanto a como viver nesses dias. E a segunda coisa, e com isso eu termino, se lembra que o amor é paciente. O amor procura o bem do amado, mesmo quando o amado é vagaroso para aprender as lições que deveria ter aprendido. Neste texto, Jesus já tem vivido mais de 3 anos. Eu não estou dizendo uma reunião como essa uma vez por semana. Jesus estava vivendo com esses homens, dia após dia, ensinando. E podiam observar-lhe a vida. E depois de 3 anos, eles não têm aprendido ainda essa tão importante lição de servir uns aos outros. Que o amor vive a servir e não a ser servido. Então, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. E a esposa também semelhantemente com o marido. Obrigado, Senhor, por tua santa palavra que nós temos meditado aqui nesta manhã. Nós rogamos então que o Senhor use isto especialmente para sermos gratos pelo amor que o Senhor nos tem tido.
pela paciência do Senhor, mas que também, Senhor, não sejamos negligentes quanto ao teu amor, e nós entendamos que justamente porque o Senhor nos ama, o Senhor corrige e disciplina aos que o Senhor ama, e ajuda-nos a não desvanecer, não desistir quando enfrentamos também a disciplina do Senhor. Que assim nós possamos viver para a glória do Senhor. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.